Oi, gente, tudo bem? Estamos aí ao vivo agora, entrando com a nossa live da Semana do Diploma na Mão, que eu tô amando fazer. Guardar o pessoal aí entrando. Enquanto isso aqui, vou cumprimentando quem vai estar ouvindo a gente no formato de podcast pelo Spotify, porque a gente vai disponibilizar essa live completa lá. E quem vai estar assistindo a gente aqui pelo canal do YouTube, quem vai estar aqui agora no YouTube assistindo, seja bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora no canal, comenta, curte, compartilha esse vídeo, porque olha, o conteúdo hoje está ótimo, eu vou amar fazer esse conteúdo aqui. Então assim, agora o pessoal já está começando a entrar. Bem-vindo aí quem está entrando, obrigado pela audiência. Vai aí, ó, lembrando e relembrando a galera que de repente esqueceu da live ou não viu nos nossas redes sociais. Clica aí no aviãozinho, manda no direct dos seus amigos, ó, vamos escrever, tá ao vivo. Hoje tem um conteúdo muito bom, gente, muito, muito, muito bom. Que eu vou falar sobre a estrutura do trabalho acadêmico. O intuito dessas lives da Semana do Diploma na Mão é para você poder ter um conteúdo a mais, porque o que a gente vai entregar assim, ó, para vocês assim, ó, num curso online gratuito, vai acontecer segunda-feira, dia 15 de fevereiro, às 18 horas. Anota, salva aí no seu Google Agenda, na sua agenda, no seu aplicativo ou na sua agenda de papel, não importa. Dia 15 de fevereiro, às 18 horas, a gente vai oferecer o curso online gratuito Diploma na Mão. Mas para você participar desse curso, que eu vou entregar conteúdo precioso para esse teu processo de produção acadêmica, você precisa se inscrever. Então, ó, vai lá na nossa bio, clica na nossa bio e se inscreve no curso online Semana do Diploma na Mão, tá? Então, esse trabalho que a gente está fazendo durante essa semana é para enriquecer o que vai acontecer neste curso. Ah, Adriane, eu perdi as lives anteriores e agora perdi o conteúdo. Ai, que pena, eu não sabia, eu tinha um compromisso, eu esqueci. Não tem problema, não fica preocupado. Você não vai ficar por fora do que a gente trabalhou essa semana toda. Hoje é o 4º dia de live. Você vai poder acessar todo o nosso conteúdo da semana do Diploma na Mão, todas as lives lá no canal do YouTube Amo Escrever. Então vai lá, vai acompanhando, ativa o sininho para você saber quando é que chegou o vídeo novo. A gente vai colocando aos poucos, então você vai recebendo. E aí também você que participou dessa semana até aqui, dos 3 dias anteriores, quer rever, não conseguiu prestar atenção em tudo, não captou alguma coisa, quer anotar de novo, também pode rever toda essa live lá no canal do YouTube. E aí você está no caminho, translado para o trabalho, para uma viagem, para um passeio, não quer ganhar tempo e aproveitar para receber um conteúdo, você também pode acessar pelo Spotify. Vai estar lá sendo lançado, na maneira que vai sendo lançado, você vai acompanhando lá. E tem, ó, um monte de conteúdo lá no Spotify, coisa de primeira. Tem live com especialistas, live com acadêmicos, tem os vídeos que eu produzi no YouTube, tá muito legal. O YouTube também, né? Então, é isso, gente. Eu não vou disponibilizar essa live aqui no IGTV, dessa vez não, da Semana do Diploma na Mão. A gente vai deixar exclusivamente no YouTube e no Spotify, ok? Então vamos começar, sem mais delongas, enquanto eu vou beber minha aguinha para preparar aqui, porque a gente vai, né? Pisa no acelerador e vai enviando aí um direct para convidar pessoas para estar aqui absorvendo, consumindo desse conteúdo que vai ajudar tanta gente, eu acredito. Para quem, Adriane? Para quem entrou na graduação, para quem está no meio da graduação, para quem está perto de concluir, para quem está na pós-graduação, qualquer pessoa que está envolvida nessa área, que está estudando, você pode mandar esse direct. Ah, eu conheço alguém que quer entrar ano que vem. Chama também, sabe por quê? Deixa eu falar um negócio antes de beber água. Se você pegar essas dicas desde o início da sua graduação, vou te falar, você vai facilitar tanto a sua vida, você vai poupar tanto tempo na sua vida. Então, assim, não importa se você vai entrar ano que vem, já tá, começou agora, tá no meio, tá no fim. Essas lives, essa semana do Diploma na Mão e esse curso online gratuito que eu vou dar segunda-feira, vai poupar o seu tempo, vai te ajudar. Porque eu fiz
tudo isso, eu participei de tudo isso. Eu fiz graduação, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, então ainda fiz doutorado de sanduíche. Então o que acontece? Os erros e acertos, as coisas que eu produzi, você já vai ter, ó, entregue na sua mão. Caminhos já prontos. E outra coisa, eu quero te impulsionar, quero te desafiar, quero fazer você ficar inquieto para concluir isso. Sabe por quê? Porque é teu sonho. É teu sonho. Você sonhou com essa graduação, sonhou com essa pós. Vai entregar de mão beijada agora? Não, na sua mão você só vai ter, ó, adoro fazer isso, o diploma. Semana do diploma na mão. É isso aqui que eu quero que você, ó, realize. É isso aqui que eu quero, que você pegue o seu diploma na mão assim como eu peguei o meu. Ok? Então agora eu vou beber água. Enquanto isso, você vai mandando aí em direct quem você lembrou para chamar para essa live. Pronto, bebi. Vamos lá. O tema que eu vou trabalhar hoje é estrutura do trabalho acadêmico. Eu acredito que eu não vou conseguir falar tudo que eu queria hoje, porque para a live não ficar muito extensa, eu estou tentando fazer uns formatos mais dinâmicos, mais objetivos, mais didáticos, para não ficar muito cansativo, não ficar muito longo. Então, assim, eu acredito que eu vou dividir hoje e amanhã, na última live da semana, esse tema e vai ajudar muito. O conteúdinho bom. Todos os outros foram, claro. Os outros, eu trouxe outras temáticas para ir construindo e te preparando para essas aqui e te preparando mais ainda para o curso. Então, ó, na segunda-feira eu falei sobre dificuldade para começar a escrita, dificuldades que a gente vai apontando, que vocês mesmos foram trazendo para mim nos engajamentos, dificuldades para escrever. A gente tratou desse tema, eu topiquei algumas coisas, trouxe para vocês alguns conteúdos. Na terça-feira, como me organizar para escrever, dei muitas dicas para organizar ideias, dicas para organizar o seu tempo de estudo. Então, assim, foi uma live muito legal para você poder começar como é que eu posso dizer? A absorver dos textos que você estuda sobre o seu tema e criar ideias em cima disso. Na quarta-feira eu falei como pesquisar textos acadêmicos, como fazer isso, como encontrar os textos certos, como escolher eles e o que fazer com eles, o que você pode fazer com eles. Então, foram essas lives, ó, muito legais. Se você perdeu, você volta lá, você vai lá no canal do YouTube do Amo Escrever, se inscreve, clica no sininho para você receber a notificação de quando essas lives vão estar disponíveis para você. Vai estar lá completinha. E se não perdeu, é bom dar uma olhada de novo. De repente tem alguma coisa que passou. E outra coisa que também para mim é muito importante. Teve alguma dúvida? Precisa esclarecer mais alguma coisa? Comenta lá no YouTube pra gente. Olha, esse tema aqui me instigou a pensar nisso. Eu não concordo com isso, eu acho que poderia ser assim. Eu tenho uma outra visão sobre isso. Eu queria saber mais sobre isso. Você falou, mas foi pincelado, eu queria um aprofundamento. Sabe por quê? Porque isso aí gera conteúdo. Eu posso fazer um vídeo só para responder e tirar a sua dúvida. E aí eu abençoo um monte de gente, alcanço um monte de gente. Um monte de pessoas vão poder aproveitar desse conteúdo e às vezes, ó, destravar por causa de um conteúdo que a gente está dando aqui. Ok? Então, é isso. Vamos lá. Hoje a gente vai falar da estrutura do trabalho acadêmico. Eu acredito que a gente vai falar amanhã também, na live de amanhã, dando continuidade ao que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Então, você que está aí no YouTube nos assistindo, vai para o próximo vídeo que vocês vão ter acesso à segunda parte. No Spotify vai para o próximo podcast. E aí você vai fechar essa semana do Diploma da Mão, pelo menos a parte das lives, com chave de ouro. E segunda-feira, gente, 15 de fevereiro, às 18 horas, é o curso online gratuito do Diploma na Mão. Só que para participar tem que se inscrever, não adianta. Tem que ir lá na bio, clicar, se inscrever para participar desse curso. Vai ser, ó, supimpa, tá? Essa semana toda a gente está se preparando para estar pronto para esse curso, ok? Então vamos lá. Eu quero começar falando sobre a estrutura no geral, né? O que acontece? É uma questão de lógica. Toda vez que você vai colocar uma ideia, até falando mesmo, né? Você começa trazendo assim a ideia geral sobre o que você quer falar, aí você daqui a pouco começa a argumentar, trazer coisas que
que embasam aquilo que você está falando, que dá crédito àquilo que você está falando, e depois você conclui com a sua ideia geral que você tirou a respeito disso. Geralmente a gente vai se comunicando nessa lógica. Então, por exemplo, quando você assiste um vídeo, assiste um anúncio, sempre tem essa lógica. Então, no texto acadêmico, a gente continua trabalhando assim. Como que isso se traduz no texto acadêmico? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Todo texto acadêmico, toda fala bem lógica, bem explicada, ela traz esses elementos. Isso é fundamental, isso é lógico. Até a minha orientadora, que me orientou muitos anos, ela falava, fala até hoje, né? Mas na época que eu era aluna dela, ela falava, olha, texto é matemática, não é português, é matemática. 2 e 2 tem que dar 4. Tem que estar tudo ali, tem que ter lógica, tem que ser coeso, coerente. É isso que você precisa estruturar na sua mente, já ir trabalhando isso na sua mente, ok? Então, gente, tudo que você for fazer num trabalho acadêmico, desde a estrutura geral do seu trabalho, quanto a estrutura por parágrafo, estrutura por capítulo, por seção, tem que estar dentro dessa lógica. Tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, cada parte tem sua característica. O que eu vou falar agora é da estrutura geral do trabalho, para quando você for montar o seu trabalho, for preparar o seu trabalho, for entregar o seu trabalho, quem for consumir ele, quem for avaliar, quem for o seu leitor, precisa encontrar isso para que o seu trabalho seja um trabalho acadêmico. É claro que no trabalho acadêmico, seja qual for o formato, tá? Relato de experiência, monografia, trabalho de conclusão de curso, artigo científico, dissertação, tese, não importa, trabalho de evento, todos eles têm essa estrutura. E cada um deles tem uma estrutura interna. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Geralmente em monografia, que é onde a maioria das pessoas fazem, né? O maior volume de trabalho está em monografia, porque tem mais gente fazendo graduação do que pós-graduação ainda. Então, assim, a estrutura é introdução, capítulo de metodologia, uns 3 capítulos no meio aí do desenvolvimento para poder, geralmente, esses 3 capítulos é a resposta das questões secundárias que você criou para responder a questão principal, tá ligada aos objetivos específicos que você criou e a conclusão. Então, geralmente, a estrutura é essa. Então, quantas páginas tem que ter numa monografia? Varia muito. Lembrando que você tem que estar sempre em contato com o seu orientador para ele poder te dizer qual é a expectativa dele, qual é a maneira como ele trabalha. O seu orientador, como eu sempre falo, é aquele que conhece você, conhece seu trabalho e principalmente é o especialista no tema que você está desenvolvendo. Eu não sei o tema que você está trabalhando, eu não sei a sua área de conhecimento, mas o que eu quero ser aqui é um ponto de apoio para você, é saber as coisas que são gerais, que não mudam, que são base para você poder desenvolver o seu trabalho. Então, assim, quando a gente tem uma estrutura bem legal, bem estabelecida, a gente tem um trabalho bom, independente da área. Então, porque isso não muda. Então, claro, tem alguma variação, mas muito fácil de você perceber. Então, deixa eu voltar aqui a minha linha de raciocínio, peraí. Tá. Então, quando eu faço uma monografia, não é a quantidade de páginas. É claro que a gente tem que ter um mínimo, né? Eu avalio, aí é minha avaliação, porque eu também sou orientadora de monografia, eu também sou parecerista de revista científica, avaliadora. Então, assim, cada um a gente vê pelo menos assim. Ou então tem normas, né? Tem eventos que tem normas, tem páginas mínimas, depende. Tem até regulamento em cursos, em faculdade, em graduação, que exige páginas mínimas, então depende mesmo do seu curso. Mas a minha visão, quando eu pego um trabalho, eu creio que pelo menos 30 páginas tem que ter numa monografia. 40 é o legal, 50 acho que já é o máximo. Pode ter mais? Pode ter menos? Pode, mas eu acho que menos que 30 pode ser que seu trabalho fique um pouco comprometido, falte desenvolver ainda coisas. Mas assim, no geral, pela minha visão geral, acredito que 30 páginas é o mínimo, 40 páginas é o ideal, 50 o limite. Porque senão vai ficar um trabalho muito grande, aí já passa da proposta de ser uma monografia de conclusão de curso, vai virando quase uma dissertação. Então assim, dissertação de mestrado, vou colocar para vocês assim, o ideal, 100 páginas.
para você ter uma dissertação robusta, considerável, 100 páginas. Pode ser menos, pode ser mais, ok. Depende muito da sua área de conhecimento, do que você precisa colocar, trazer de dados, trazer de instrumentos de pesquisa que você usou, de metodologia, de análise do campo, depende muito. Mas estou te dando uma média, todo mundo gosta da média, né? Então, para você poder ter uma ideia. Tese de doutorado. Tese de doutorado tem um peso muito grande, você precisa trazer muitas informações, relatar muito sobre a sua pesquisa. Então, eu recomendaria, no mínimo 150, 180, acho que 180 páginas. 150 é muito, eu acho bem enxutinho, mas é possível, tá? É bem possível. 180 páginas eu acho que é uma quantidade boa, tá? Mais do que isso pode chegar, acredito que hoje em dia, que os textos são mais dinâmicos, né? Eu acredito que 250 páginas é o limite, né? A minha tese de doutorado, se eu não me engano, teve 250 páginas, ou 252, uma coisa assim. E a minha banca fez um ponto de atenção, falando, olha, é difícil hoje em dia, né? A gente não trabalha com uma tese tão longa, tem teses mais dinâmicas, mas foi compreendido por que teve. Tinha realmente conteúdo para trazer, para que a ideia que eu trouxe, a tese que eu trouxe fosse construída. Então, depende, você precisa construir uma tese, então eu não posso dar um limite de página para você. Mas eu estou falando uma média geral das teses que eu vi sendo produzidas no grupo de pesquisa que eu trabalhei há anos. Enfim, estou te dando aqui. Artigo científico. No geral, tá? As revistas científicas, elas criam as suas normas. Então, no geral, 20 páginas, tá? No geral. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Tem revista até que é 15. Então, assim, você tem que trabalhar bem, trazer bem o resultado da sua pesquisa de uma maneira bem compilada. Tem que ter esse feeling de fazer sem perder as informações principais, tá? Então, pronto, te dei uma estrutura inicial de quantidade de páginas, que muitos alunos perguntam isso, vão fazendo e vão vendo que ainda falta, para poder ter essa média de quantas páginas escrever por dia, né? Olha, se eu tenho que fazer 30 páginas de uma monografia no mínimo, então se eu tenho 6 meses, eu tenho que ter, porque tudo isso, gente, faz parte da estrutura, você tem que se estruturar para poder fazer, você tem um tempo. Então você tem que, igual a live que eu fiz anteriormente, falando, que acho que foi não me lembro mais se foi na terça, eu falei sobre isso. Tem que se organizar o seu tempo para você poder desenvolver aquele trabalho. Então, por exemplo, olha, tanto que quando a gente faz um plano de trabalho, a gente, por exemplo, para o mestrado e até para o doutorado também, quando a gente faz o projeto de pesquisa, a gente cria um cronograma. Então a gente tem que ter uma ideia de como a gente vai desenvolver esse trabalho no tempo que nos é oferecido. Então, vamos supor que a graduação geralmente você deixa para o último semestre, porque você tem lá a aula de monografia. Tem faculdade que tem monografia 1 e 2, para quem são 4 anos, no 7º e no 8º período, depende. Mas vamos supor que você tem 6 meses. Então, assim, você tem que ter um tempo para leitura, para busca, coleta, seleção, leitura. Tem que ter um tempo para análise dos dados e organização, categorização desses dados. Tem que ter um tempo para escrita. Então, vamos supor que o seu é de 1 ano, monografia 1 e 2, então você já começa aqui esse processo, fazendo a revisão de literatura, a parte inicial, definindo as questões, definindo tudo, e começa o processo de coleta de dados ou de textos, ou começa a ir a campo, fazer entrevistas, enfim, são vários instrumentos de pesquisa. Vamos supor, mas para escrever mesmo, você vai ter 4 meses, vamos supor. Ó, cheguei aqui, esses 6 meses aqui, 8 meses, tá com tudo na mão. Agora eu tenho que relatar, agora eu tenho que escrever. Então vamos supor que sejam 4 meses. Você tem que pensar assim, se eu tenho que ter 30 páginas, eu preciso escrever pelo menos aí, deixa eu ver, sei lá, pelo menos 2 páginas por dia. Por quê? Porque você escreve a primeira vez. Você manda para o seu orientador, ele vai voltar com um monte de atenção, com um monte de ponto de correção. E não se desespere, tá? Quero já falar com você, não é para se desesperar, se rasgar todo. Ai, eu fiz um trabalho muito mal. Ai, tá tudo rabiscado, tá tudo escrito. Ai, tá tudo... Calma, sua primeira escrita
ela é bruta, ela precisa ser lapidada. Agradeça se você tiver um orientador que devolva seus textos rabiscados, corrigidos. Ali é o processo de aprendizado. Não leve como um peso de algo que você fracassou. Pelo contrário, leve com o peso de um processo, primeiro processo. Então você tem que escrever praticamente em 2 meses no máximo essa primeira versão. Escreve aí, manda ver, entrega, porque vai vir com considerações, com parecer, com correções, retira isso. Já é um parto escrever muitas vezes uma página. Aí o orientador vai lá e manda tirar as 5. Para quem está fazendo monografia, isso é praticamente um tiro no peito. Eu sei como é que é. No doutorado já é, imagina a monografia que o texto é menor. Então, assim, você tem que estar pronto para isso. Tem que estar pronto para essa primeira revisão. Aí, quando ela mandar, ela ou ele mandar, você vai ali, respira fundo, entende. Se tiver alguma dúvida na correção, pergunta. E aí você começa a reescrever. Então, você precisa de mais pelo menos 1 mês para reescrever. Cada dia pensa que tem que reescrever 2 páginas, 3 páginas. Aí já começa a aumentar, 3, 4 páginas, porque você já tem um texto. Então você vai fazendo uma correção. E aí manda de novo. Provavelmente vai ter ainda alguns ajustes, mas já caminha para a escrita final para você poder entregar no prazo. Então, gente, como eu falei nas lives anteriores, a organização do tempo, a organização do seu processo de estudo é tudo, é a base. Por isso que eu falo, claro que vai ajudar quem já está no último período aí, às vésperas de entregar o texto, vai, mas quem entrar assistir esses conteúdos já no início da graduação ou na metade, já vai conseguir poder se programar e se planejar de tantas maneiras, entender a complexidade do trabalho, mas essa complexidade ser diluída numa organização seria maravilhoso, né? Se as pessoas entrassem logo no início aqui nessa semana, que está no início da faculdade, entrasse na semana do diploma na mão, fizer o curso online, vai ajudar muito. Beleza? Então é isso, você tem que entender que tem que se organizar para escrever isso, organizar esse tempo, entender essas quantidades de páginas aí que eu dei uma média, tá? Tudo isso também você tem que ver com o seu orientador. Mas quando a gente tem essas informações, a gente leva uma proposta para o orientador, é mais fácil para ele analisar e aceitar do que ele criar uma dele e te dar, entendeu? Que às vezes o que ele vai pelo geral, pelo que está na cabeça dele e te dá alguma coisa que de repente para você é assustador. Quando você já vai para ele, olha, eu pretendo fazer tantas páginas, quero dividir assim, ó. Vou te dar aqui a divisão para você poder entender. Peraí, deixa eu beber mais aguinha. Então, se eu estabeleço 30, no mínimo 30 páginas para monografia, eu tenho que dividir isso aí, né? Então você tem que dividir essa estrutura. Vamos lá. Começando pelos capítulos. Por que pelos capítulos? Os capítulos, o desenvolvimento, ele é o coração. Eles são os órgãos principais. Pensa no texto como um corpo. O texto acadêmico, ele é um corpo, né? Então, como corpo, ele tem seus membros, suas partes. Então, assim, o desenvolvimento é como se fosse aqui a parte mais importante do nosso corpo, onde estão os órgãos, onde faz tudo isso aqui funcionar. Então, assim, o desenvolvimento é muito importante. Se você tem um desenvolvimento fraco, você tem um trabalho fraco. Você não tem conteúdo, entende? É a mesma coisa num corpo, mesma coisa. Então, vamos supor que a introdução é o nosso rosto, tá? Desenvolvimento é essa parte aqui do tronco e a conclusão são os nossos braços e pernas, tá? Eles que vão direcionar para onde o seu estudo vai, tá? Então, pensa nisso, o corpo. E aí, com isso, você tem que entender que a introdução é uma fotografia do que vai vir pela frente. Né? Geralmente, os médicos falam, pele boa é sinal de saúde, um olhar bom. Quando você vai no médico, ele olha teu olho, ele olha tua boca, né? Que é um sinal de saúde, é sinal que os órgãos internos estão bons. Então, assim, a introdução ela é uma fotografia do seu corpo, ela já dá uma ideia do que vai vir pela frente. Um trabalho bom, um trabalho ruim. Olha a responsabilidade da introdução. Gente, eu tenho uma live completa aqui no IGTV, que eu dei quase 1 hora de aula só sobre introdução. Você vê a quantidade de coisas que precisa ter na introdução. E ó, eu te digo, assiste lá,
Eu tenho certeza que você vai querer uma informação a mais sobre algum tópico. Fala lá, comenta lá, que depois eu vou e faço um vídeo só para esclarecer sua dúvida, tá? Aqui não vai dar para eu estender tanto, mas porque é uma live curta. Lá pra você ver, só um item eu tratei quase 1 hora e eu sei que ainda tem coisas que precisam ser esclarecidas porque que pra mim é muito claro, pra você de repente não é. E é isso aí que eu quero te ajudar. Trazer mais esmiuçado possível nos conteúdos que eu tô te oferecendo. Bom, que acontece? A gente tem a introdução. O desenvolvimento são os capítulos. Então, eu colocaria ali a maioria das páginas dentro do desenvolvimento, dentro desses capítulos. São 3 capítulos. Cada capítulo tem que ter, pelo menos assim, ó, mais 6 páginas, tá? No mínimo, gente, no mínimo. Que aí, ó, 3 vezes 6, 18. Você tem, não, botaria 7. 7 páginas em cada capítulo, 21 páginas. Só de desenvolvimento, ou seja, o que você encontrou, quais são os seus resultados, quais as discussões que você vai trazer, o que você traz de novo sobre esses achados do seu estudo. E aí, quantas que sobram? 7. Eu colocaria 4 na introdução, 3 na conclusão, ou 5 na introdução, 2 na conclusão, depende. Entendeu, gente? A maneira como a gente vai dividir não é regra não, tá? Não é regra não. Ainda tem a metodologia. 30 páginas realmente é muito pouco, hein? Mas vamos lá, que sejam 6 páginas para cada capítulo e aí a gente bota 3 para metodologia. Tá bom? Que aí sobra 1 página de cada um. Eu tenho um trabalho, ó, enxutinho, pequenininho, mas tendo tudo, desenvolvendo tudo, tendo coesão, coerência. A introdução a própria introdução, tem introdução, desenvolvimento, conclusão dentro dela, os parágrafos isso, a metodologia ter isso, o desenvolvimento ter isso, até os capítulos, gente, um tem que falar com o outro. Os capítulos que você desenvolve não é aleatório, um tem que ter conexão com o outro. E também na conclusão. Pronto, eu acredito que você colocando tudo, contemplando, respondendo a sua pergunta, porque lembra, eu sempre estou falando aqui, ó, estou falando, todos os meus conteúdos eu falo. A questão principal, ela é, dessa parte do desenvolvimento, ela é o coração da sua pesquisa. É ela que faz pulsar e mandar sangue para o corpo inteiro. Se não tiver a questão principal, não tem nada. Se o coração não estiver batendo, nada funciona. Se você não estiver em busca de resposta, investigar, pelo menos de investigar a questão principal, você não tem trabalho acadêmico. Então, assim, se o seu trabalho responde a sua questão principal, nega ou afirma a sua hipótese que você apresentou lá na introdução, aí você tem um trabalho. Então, assim, você vê como é que 30 páginas parece muito, né? Para quem não tem acostumado a escrever como, não é. Se você seguir as etapas que tem que seguir para fazer um trabalho, você vai ver que é pouco. Mas, enfim, tô dando uma coisa bem chutinha, ok? Então, já falei aqui de uma estrutura bem geral. Você pode pegar isso e aplicar para o modelo do seu trabalho. Se é um relato de experiência, é um trabalho menor. Se é um artigo científico e tudo isso bem menor, você pega essa proporção e coloca bem menor em cada sessão, introdução e desenvolvimento. Se é uma dissertação, você já aumenta, a proporção é maior, mas essa é a estrutura básica. Se é uma tese, a proporção é bem maior, são mais capítulos, mas essa é a proporção, tá? Pelo menos você já tem agora um norte, uma ideia. Vamos lá. Basicamente não vou poder entrar muito, porque eu não quero me alongar muito na live, quero fazer lives mais dinâmicas, e lembrando que eu já tenho uma live falando sobre isso, mas eu já quero falar pinceladamente, e aí depois, ó, você que vai ouvir a gente no YouTube depois, quer colocar lá nos comentários, eu queria saber mais sobre esse item, coloque que a gente cria um conteúdo só para isso, tá bom? E você que tá aqui pode colocar também essas dúvidas, que aí depois eu vou pegar e vou fazer também conteúdos para você, porque eu vou precisar de mais tempo para desenvolver, tá? E a gente tá querendo ser assim, direto, te dar, munir de ferramentas, mas de forma mais objetiva aqui hoje. Vamos lá, o que tem que ter na introdução? Anota aí, não vou entrar em ponto por ponto, lembrando que eu já tenho uma live, e se precisar, comenta aqui que eu faço depois um conteúdo só para isso, tá? Eu preciso contextualizar o meu tema e falar da motivação da minha ideia. O que é contextualizar o tema? Falar assim, uma ideia geral sobre aquilo, como você
já fez uma revisão antes, eu falo isso nas lives anteriores, como você já fez uma leitura prévia sobre o seu tema, tem uma ideia superficial, trazer o que os autores falam de geral, o que o senso comum fala, e diz o que te motivou a fazer isso. O que motivou você a estudar esse tema? O que te inspirou? Ah, porque você já é da área, já trabalha na área, porque você estuda isso, porque você teve uma experiência pessoal, enfim. Só para você ter ideia, ó, na minha monografia, a motivação da minha ideia foi porque eu entrei na graduação, eu participei de um grupo de pesquisa que tratava sobre o tema e eu, antes de entrar na graduação, já tinha visitado um presídio. Para quem não sabe, a minha monografia, eu falei sobre os filhos da exclusão, creche no presídio, sobre a creche no presídio. Existem crianças, existem bebês dentro do presídio, porque as presas, elas engravidam, vão presas grávidas e elas têm seus bebês lá e os bebês ficam um tempo com elas. E ali tem um espaço que eles chamam de creche, mas que não é creche, é um depósito de bebê. Então é isso que eu trago na minha monografia. Mas a minha motivação foi porque antes de eu entrar para a graduação, pouco antes, eu fiz um trabalho social lá dentro. Então eu sabia que tinha essa creche, eu tive contato com esses bebês. E aí quando eu entrei para a graduação, no primeiro período, eu fui chamada para esse grupo de pesquisa. Quando eu fui ver a pesquisa que eles estavam desenvolvendo, que eles já tinham feito a pesquisa de campo, agora estava na parte de análise de material, foi quando eu entrei para analisar, para ajudar a transcrever vídeo, a ajudar uma doutoranda que estava na época, era doutoranda fazendo essa tese, ajudar a pesquisadora, né, coordenadora nesse material, era uma da fatia dessa pesquisa era a creche no presídio. Então, eu explico isso, a motivação para eu poder me debruçar nesse tema e trazer esse tema na minha monografia. Então, a introdução tem que ter isso. Por quê? Porque convence o teu leitor. A introdução é o chamariz para o leitor consumir o seu texto. Então, ou para o avaliador se ficar mais instigado em ler o seu trabalho, ok? Tô falando pra caramba, falei que não ia entrar em ponto a ponto, já tô entrando, né? Não aguento. Mas enfim, não vai dar tempo se eu fizer isso. Você tem que trazer o seu referencial teórico, que eu também explico na live anterior o que é isso. Você perdeu, depois assiste. Se você assistiu, você já sabe. Você tem que trazer a justificativa do seu estudo, que eu também expliquei na live anterior. Por que eu expliquei? Porque eu estava falando sobre o que fazer com os textos acadêmicos que você como é que eu posso dizer? Que você busca, que você coleta, né? O que fazer. Então eu falo sobre a questão do referencial teórico, justificativa, por isso que está na outra live. Então tem que ter referencial teórico, justificativa do estudo, tem que delimitar o seu estudo. O que é delimitar? Rapidinho. Delimitar é dizer aonde você vai fazer, em que local, o sujeito da sua pesquisa, a idade, o local, o nível de escolaridade, fazer uma delimitação, o recorte do seu estudo. Por exemplo, a minha delimitação do estudo na minha monografia, era que eu ia analisar 20 vídeos que foi gravado na pesquisa mãe, eu cito a pesquisa e a tese de doutorado, que estava sendo desenvolvida, eu recortei, peguei 20 entrevistas para analisar, para poder trazer os dados para a minha monografia. Então o recorte eram 20 entrevistas de uma pesquisa grande, de um grupo de pesquisa que tinha sido feito. Eu ia analisar o que as mulheres presas falavam a respeito da creche no presídio, falavam a respeito dos seus bebês lá dentro, entendeu? Então esse é o recorte, é a delimitação do seu estudo. Hipótese do estudo, como eu falo também na live anterior, que se você fez uma leitura prévia, fez essa coleta, essa busca, você fez uma leitura, você já tem uma ideia da sua resposta. Você não sabe a sua resposta, você tem uma ideia. E aí você pressupõe uma hipótese, então, por conta dos estudos que você leu, e aí você vai negar ou vai afirmar essa hipótese durante o desenvolvimento e a conclusão do seu estudo. Você apresenta o problema, você já traz na introdução a questão principal, qual é o problema, qual é a pergunta do seu estudo, o que você quer responder com o seu estudo. E as questões secundárias que ajudam você a responder a questão principal. Você apresenta também o objetivo geral, qual é a ação principal do seu estudo, o que você vai fazer, o que você quer alcançar com esse estudo, e os objetivos específicos que ajudam você a responder o objetivo geral. Fala brevemente num parágrafo a metodologia do seu estudo, pode ser 1, 2 parágrafos.
Por que você vai usar aquela metodologia? Qual a metodologia que você vai usar? Qual a base teórica dessa metodologia? Fala basicamente ali. Você traz também como o seu estudo pode avançar ao conhecimento já existente na área. O que seu estudo vai contribuir para a área do conhecimento. E você, logo no finalzinho, o último parágrafo, você apresenta o que vem pela frente. Olha, nessa monografia ela foi constituída com capítulos de metodologia, onde apresenta-se o método, os procedimentos utilizados para esse estudo. Divide-se em 3 capítulos, um capítulo chama esse, põe o título e vai falar sobre isso, isso, isso. O outro chama-se esse, vai falar sobre isso, 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 e o outro chama... Então, assim, um parágrafo, 2 no máximo, para você apresentar, dizer para o seu leitor ou para o seu avaliador o que ele vai encontrar, qual a estrutura que o seu trabalho está. Pronto, fechou a introdução. Só isso tudo, são muitos detalhes. Você tem que fazer tipo que um checklist para completar essa introdução, ok? E aí o desenvolvimento, a gente já falou, né, um pouquinho. No desenvolvimento, você traz um capítulo de metodologia, lembrando que metodologia é o como foi feito o seu trabalho de forma detalhada. Eu percebo muito nos alunos que eu corrijo o trabalho, que eu oriento monografia, tem muita dificuldade de desenvolver a metodologia. E olha, gente, a metodologia, ela dá o valor científico do seu trabalho. Você tem que dizer onde você coletou os textos, quantos você coletou, por que você escolheu essa quantidade, quais foram os critérios de inclusão, de exclusão, de seleção desses textos, se você foi a campo, qual o instrumento de pesquisa que você usou lá, qual a metodologia que você vai aplicar lá, como você chegou a esses dados, como você vai analisar como eu analisei esses dados, eu coloco lá. Eu fiz uma leitura aprofundada, eu usei mapa conceitual, eu usei bibliografia anotada, eu usei um software, enfim, eu categorizei dessa maneira, eu encontrei essas palavras que eram mais faladas, encontrei essas palavras nas entrevistas. Se eu fiz entrevista, que tipo de entrevista, qual modelo, qual as perguntas, o modelo do questionário, tudo. A gente coloca tudo. Pensa numa receita de bolo. Quando você, eu quero fazer um bolo, não sei fazer, vou pegar a receita da minha avó. Você pega lá 3 ovos, farinha de trigo, açúcar, óleo, azeite, manteiga. Esses são os itens. Como que a quantidade... Você precisa, senão você não faz bolo. Como que você mistura? Qual misturo primeiro? Qual misturo depois? Qual forma que eu vou usar? Coloca. Tem que forrar? Tem que untar? Untei. Coloquei dentro do forno. Quantos minutos? Preciso confirmar em tantos minutos. Olhar, dourar. Enfim, é isso. Metodologia é isso. Exatamente. É como se uma outra pessoa pegasse a sua metodologia e conseguisse fazer o seu trabalho. Entre aspas, né? Claro que é uma coisa muito subjetiva, mas... é basicamente isso, uma outra pessoa vai poder pegar aquele método que você fez e fazer um trabalho parecido. Claro que vai ter outros resultados, vai depender, mas assim, utiliza aquilo ali como uma base, como se fosse isso. Exatamente como uma receita, se eu pego ali eu consigo fazer um mesmo bolo, tá? Ou pelo menos parecido, ok? Então isso é metodologia. Ainda no desenvolvimento você tem 3 capítulos, geralmente numa monografia. Numa dissertação pode ser um pouco mais, uns 4, na tese uns 5, uns 7, depende. Mas geralmente na monografia uns 3. Esses capítulos, gente, o que eles são? Eles são os resultados e as discussões dos dados que você encontrou a partir do que você fez na metodologia, ok? Então essa é a sequência. E aí... você, por exemplo, eu tive 3 questões principais, 3 questões secundárias, 3 perguntas que me ajudaram a responder minha questão principal. Geralmente, o capítulo é a resposta daquelas perguntas. Vamos supor que a tua pergunta era o que os autores pensam sobre a exclusão digital? Então, aqueles textos todos que eu estudei, eu busco essa resposta nesses textos e faço um capítulo como se fosse esse título, vamos supor, o que a literatura pesquisada conceitua sobre exclusão digital. E aí eu faço meu capítulo. E aí eu pego a segunda pergunta, faço meu outro capítulo. Os objetivos específicos também vão estar ligados a isso. Então, por exemplo, uma questão principal, o que os autores
entendem sobre exclusão digital? É uma questão secundária, uma pergunta. E aí o objetivo específico seria assim, pesquisar autores que estudam exclusão digital, selecionar autores, entendeu? É uma ação para te ajudar naquela pergunta. E aí um capítulo, se você for parar para reparar, é a resposta de uma questão secundária e de um objetivo específico. E aí você faz um capítulo. E aí com isso, com as questões secundárias respondidas, objetivos específicos respondidos, você tem a resposta da sua questão principal, que vamos supor que a questão principal desse estudo seja o que a educação no Brasil entende por exclusão digital, ou o que tem se produzido sobre exclusão digital no Brasil. A sua pergunta é essa, você quer entender isso. O que está achando? Como é que está sendo a visão dos pesquisadores na área, dos professores na área, ou aonde se você for entrevistar numa escola, entende? É nesse sentido aí. Olha que maravilha que eu estou dando para vocês. Espero que vocês estejam pescando isso aí, que é vida para o seu trabalho, entender essas estruturas. Ok? E a conclusão, para a gente caminhar para o final, que já está bem longa essa live. A conclusão, você faz um resumo do que se encontrou. No capítulo tal, a gente entendeu isso, no outro a gente percebeu-se isso, percebeu-se aquilo, identificou-se isso. E aí você responde a sua questão principal. Nesse estudo, entendeu-se que os autores entendem isso, exclusão digital. Pronto! Tá pronto o seu trabalho. Muito que estrutural, muito geral que eu tô falando, mas se você já tiver isso, você já tem muito. Ok? Gente, ufa, conteúdo pra caramba. Acho que você vai ter que depois pegar lá no YouTube essa live que vai estar lá disponível, ver com calma, dar pausa, anotar, já ir respondendo as coisas que eu vou aqui sugerindo para você ir montando a sua estrutura. Então, assim, é uma live de um conteúdo muito precioso. Eu vou dar continuidade amanhã, às 18 horas, para falar sobre outras partes da estrutura do trabalho acadêmico, para você poder ficar bem robusto de conteúdo, bem mais seguro para destravar nos seus trabalhos acadêmicos. Mas agora, o curso de segunda-feira não se compara com todos esses conteúdos que eu estou dando aqui de segunda a sexta. Então você não pode ficar de fora, não é uma possibilidade. Você está na graduação, está na pós-graduação, seja o período que for, quer entrar na graduação ou na pós-graduação, assiste, se inscreve nesse meu curso Diploma na Mão, que vai acontecer segunda-feira, dia 15, às 18 horas. Mas para você participar gratuitamente, você tem que se inscrever. Não tem jeito. Então clica na bio lá, se inscreve e vai ter acesso a esse dia. Fica aí, ó, prontinho na segunda-feira às 18 horas pra gente poder ter essa troca e você ter esse crescimento, esse boom e destravar e avançar nos seus trabalhos acadêmicos e concluir, porque você só vai concluir a sua graduação ou sua pós-graduação se você finalizar os seus trabalhos acadêmicos. Então, ó, para você pegar igual eu peguei, ó, o seu diploma na mão, você precisa, quem tá no Spotify não tá vendo, né, mas eu tô mostrando aqui o meu diploma. Então, assim, você precisa, para você realizar esse sonho, terminar os seus trabalhos acadêmicos. O meu trabalho aqui é te impulsionar, te ajudar, te mostrar ferramentas, fazer você poupar tempo para chegar lá, para alcançar esse sonho, tá bom? Ó, obrigada pela audiência, quem ficou aqui, quem comentou, a gente vai recolher tudinho aí, esses comentários, porque eu quero analisar com calma para eu fazer vídeos novos de conteúdo para você. Você vai estar aqui com a gente. Se você por acaso não segue a gente no Instagram, a gente também tem uma página no Facebook, segue a gente também no YouTube para você poder estar ciente de tudo que está acontecendo. Você pode clicar no sininho no Instagram para receber toda vez que tiver um conteúdo novo e também no sininho do YouTube para receber os conteúdos novos que a gente está produzindo com maior qualidade, tanto de áudio, de vídeo, como de conteúdo, tá bom? Beijo, gente! Até amanhã, 18 horas, hein?